Boa noite, meu povo! Chegamos, Política de Quinta no ar. E olha, hoje eu tô eufórica, muito feliz mesmo, porque a gente tem feito inúmeras entrevistas, trazidos alguns pré-candidatos aqui para falar com a gente, e na sua grande maioria que a gente tem entrevistado aqui, eles citam o nome dessa pessoa que vai falar com a gente aqui hoje. Então, eu trouxe ele aqui, pedi, esperei uma vaga na agenda, porque a agenda dele é super apertada, e ele veio conversar com a gente e falar um monte de coisa que a gente precisa entender aí da cidade de Campinas. Ele é o vice-prefeito de Campinas, secretário de Relações Institucionais na Prefeitura de Campinas. Ele é o Vandão, o Vanderlei de Almeida. Vandão, posso chamar de Vandão, né? Claro, Mari. Vandão, seja bem-vindo no Política de Quinta. A gente estava te aguardando demais aqui, porque realmente todos os nossos entrevistados aqui que passam, todos citam, o Vandão, o Vandão, o Vandão, o Vandão. Obrigada, viu, Vandão? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Você deve estar entrevistando só meus amigos aí, mas tudo bem. Alegria também estar aqui, Mari, para você, o pessoal do Política de Quinta que te acompanha aí na tua audiência. Vamos aí, pronto para o bate-papo. Então vamos lá, Vandão. Vandão, eu queria falar com você algumas coisas para a gente começar a entender quem que é o Vandão. Porque as pessoas falam bastante do Vandão, do Vanderlei de Almeida, você está na tua trajetória política há bastante tempo e a gente, às vezes, não sabe a história de onde veio, quem é. Então, a gente tem esse hábito de passar aqui para os nossos telespectadores, da pessoa poder ter essa oportunidade de falar de forma mais informal. Eu sei que você veio para Campinas lá de Mirassolândia, é isso? Não, eu nasci em Mirassolândia. Então, nasceu em Mirassolândia, veio de lá. Nasci, mas nasci em Mirassolândia, depois eu fui para o Mato Grosso, minha família foi para o Mato Grosso. Isso. Eu morei lá por 8 anos e depois vim para Campinas no final da década de 70, né? 78, mudei para Campinas com a minha família e estou aqui há 45 anos. Então você chegou em Campinas... Final de 78, começo de 79. Mais ou menos isso. Você lembra lá de Mirassolândia, Vandão, alguma coisa? Ou você saiu muito cedo de lá? Eu lembro porque eu tive lá depois já, né? Tive a oportunidade, mas eu nasci em Mirassolândia. Meu avô era administrador de fazenda. Tá. Não era proprietário, era administrador. E eu nasci numa fazenda que ele estava administrando na cidade de Mirassolândia. Tá. E aí ele foi transferido, ele recebeu uma tarefa de administrar uma outra fazenda no Mato Grosso. E minha família, meu pai acompanhava meu avô, né? Meu pai é um dos filhos mais novos, né, do meu avô, e ele casou muito cedo, meu pai casou muito cedo, e aí ele acompanhava meu avô na tarefa de administrar a fazenda. Então, eu fui para o Mato Grosso, depois do Mato Grosso eu vim para Campinas, no final da década de 70, estou até hoje, 45 anos lá na região do Campos Elíseos. Ô Vandão, então a influência que trouxe você de Mato Grosso para Campinas foi o quê? Ele saiu de Mirassolândia para lá? É uma história que eu acho que poucas vezes eu contei, mas se eu tiver um tempinho eu vou contar aqui. Pode contar, é isso que eu quero. Ela é muito interessante. Eu não me lembro de ter falado publicamente dessa situação que me trouxe para Campinas. Na verdade, o meu pai tem um período, né, que a gente... o meu avô, ele administra a fazenda até mais ou menos, acho que 75, 76, e ele muda para a cidade lá de Paranaíba, onde eu morava, no Mato Grosso, e depois meu avô veio embora para São Paulo. E meu pai permaneceu lá. E passou um tempo, meu pai adquiriu um caminhão, né, ele era motorista, adquiriu um caminhão, pegou um frete para Porto Velho. Naquela época, se Porto Velho já é distante hoje, na época tinha dificuldade das estradas. E a primeira viagem que ele fez para Porto Velho demorou um mês para ele voltar. Nossa. Naquela época não tinha telefone, né, não tinha nem fixo e nem muito menos celular. A comunicação era um negócio muito difícil, principalmente lá onde a gente morava. E ele fez uma primeira viagem, voltou, passou um tempo, ele pegou uma segunda viagem para Porto Velho. Fazia 2 meses, ele não tinha voltado ainda. Minha mãe entrou em desespero lá na época, né, com 3 filhos pequenos, 4 filhos pequenos. Ela já tinha até meu irmão mais novo. E vendeu tudo que tinha na casa, porque a casa não era nossa, e veio embora para Campinas, porque meu avô materno e minha avó materna estavam em Campinas já. O pai e a mãe da minha mãe. Ela veio embora para cá por causa da referência que eles estavam aqui. Tá. E aí
Meu pai, quando voltou de viagem, chegou na casa já tinha outra família morando. Então, a história é que nós viemos para Campinas por conta de um momento de desespero da minha mãe lá, porque meu pai estava muito tempo fora e não tinha nenhuma notícia. Aliás, as únicas notícias que chegavam na época eram de caminhoneiro assaltado, de caminhoneiro assassinado, né, por conta de assalto. Ela ficou em pânico lá com os filhos pequenos, pegou e veio embora para Campinas. Meu pai depois veio para Campinas e a gente também não saiu mais aqui. Então a história é essa. E você tem os 4 irmãos que você falou ou tem mais? Nós somos em 5. Em 5? Somos 3 homens e duas mulheres. 3 homens e 2 mulheres. 5 irmãos. Ô Vandão, e aí, eu sei que você aqui em Campinas, você fez o curso ali no Senai, no Roberto Mangi, né? Tem uma história sua que você estudou ali no Senai. Você fez um curso ali. Fiz. Conta pra mim como que é que chegou isso aí na sua vida, como que você foi parar lá? Na verdade, quando a gente vem para Campinas, a primeira coisa que eu fui fazer foi empurrar carrinho no Eldorado, no antigo supermercado Eldorado. Entregava as compras, o pessoal fazia compra, a gente pegava o carrinho, levava no carro, levava no ponto de ônibus, no ponto de táxi. Do Eldorado eu fui para Guardinha, fui guardinha 2 anos. Fui guardinha, inclusive, da Sanasa. Muita gente não sabe disso, mas eu fui guardinha na Sanasa no começo da década de 80. E aí eu recebi um convite para poder fazer o Senai de um amigo do bairro lá que trabalhava na Cobrasma. E eu aceitei o convite e fui fazer Senai. Fiz Senai, serralheria no Senai por 2 anos. O Senai, na época, no meu período, era tempo integral. Eu saí do Senai e fui para a fábrica da Cobrasma. Trabalhei na Cobrasma até final de 86. Que na época inspecionava o metrô de São Paulo. Tá. Minha função na Cobrasma foi ser inspetor de qualidade. Eu fui para a Cobrasma, trabalhei lá até o final da década de 80, até 86, 87. Aí eu saio da Cobrasma e vou para o comércio. Vou trabalhar de comércio, tenho alguns comércios de chaveiro na época na cidade. Do período pós-chaveiro é que eu começo a atividade mais política, mas sem ocupar cargo. Eu comecei a militar, eu só tenho uma filiação partidária, que é o PSB. Faço 30 anos, inclusive, de filiação esse ano. Filiei no PSB em 94. E aí eu vou trabalhar em algumas coisas da iniciativa privada, né? Tem um período de uma produtora de vídeo aqui na época, que era dos filhos do Jacó, que é quando a minha história política também começa a ser junto com o Jacó, né? Porque eu filio no PSB junto com o grupo político do Jacó, de 94. Porque a gente, na eleição de 88, um grupo de amigos da minha região se organizou para ajudar o Arlindo, né, que trabalha comigo hoje, que é o diretor do Departamento Cidadão. O Arlindo foi vereador, se elegeu em 88, no grupo político do Jacó, no PT. No PT na época. Mas eu não me filio nem no PT e nem me filio no PDT, que o Jacó migra depois do PT. Eu, na época, ainda era muito jovem, não me filiei em nenhum dos partidos. Fui filiar no PSB e estou no PSB até hoje. No PSB eu passei por praticamente todos os cargos da direção, fui secretário de juventude, fui tesoureiro, fui vice-presidente até me tornar presidente do PSB. Eu vou começar a minha trajetória de cargo público já com o Jonas. Porque o Jonas sai do PSDB no ano de 2001, filia-se ao PSB, concorre para deputado estadual no PSB, se elege no PSB e me convida, por 3 oportunidades, o Jonas me convidou para trabalhar com ele. Na terceira eu aceitei porque a produtora já estava encerrando as atividades em Campinas. A gente fez a campanha, o último trabalho da produtora foi a campanha do Jonas de prefeito de 2004. Eu começo a trabalhar com o Jonas em janeiro de 2005, na Assembleia Legislativa. Assessorei ele na Assembleia, assessorei ele na Câmara Federal. Aí ele se elege prefeito, virei secretário, fui secretário dele 8 anos. Hoje estou secretário novamente com o Dário e vice-prefeito. Então, é mais ou menos essa o resumão. Trajetória, em resumo. Desde 88, eu participei de todas as campanhas eleitorais
Não falhei uma. Tá vendo por que todo mundo fala dele aqui, né, gente? Esse ano aqui vai ser a 21ª campanha eleitoral. Pelo amor de Deus, Participei de todas elas. Ô, Vandão, mas espera aí que eu quero voltar aqui numas coisinhas que eu queria saber. Você falou aí que você estava lá na produtora com os filhos do Jacó, e aí é quando você conhece o Jacó, então. Eu conheci o Jacó em 88. 88. E vai para a produtora? Não. Não? Não. Eu vou para a produtora já na meados da década de 90. Então mas quando você conhece o Jacó, ele já está fazendo militância. Na campanha de 88 eu conheci o Jacó. Foi a campanha que elegeu o Jacó prefeito e elegeu o Arlindo vereador. Então... Mas eu só conheci o Jacó. O nosso elo era o Arlindo Dutra. O Jacó, muita gente confunde isso. Uhum. Muita gente acha que por conta da minha relação com o Jacó, eu participei do governo dele. Eu não participei. Uhum. Eu não ocupei cargo nenhum no governo do Jacó. Tá. Eu vou para a campanha de 92, eu começo a pré-campanha na sucessão para ajudar o candidato que ia ser o sucessor, candidato à sucessão do Jacó, que é o Marcílio Pazinato, mas eu não trabalho em nenhum momento no governo do Jacó. Aí, na produtora, eu começo acho que em 90 e... Não, é mais, é no final da década de 90. Eu entrei na produtora em 98. Então... 98, porque o 90 é 98, eu entrei na produtora. Já no final da década de 90. Esse outro período era iniciativa privada. Tive meus negócios, tive chaveiro, tive lanchonete, tive depósito de bebida, entendeu? Tudo atividade privada, comercial. Então é por isso... Atividade de militância partidária, mas atividade profissional na iniciativa privada. Então é por isso que chega a mim uma informação de que você havia feito muito trabalho voluntariado junto às campanhas, as questões do Jacó, tudo isso. Porque você tinha, então, o teu... Eu não sei se o termo correto é voluntariado ou militância partidária, porque eu já era afiliado do PSB. Então, é por isso. As pessoas falam voluntariado, mas era militância, né? Eu não exercia cargo público. Mas eu tinha militância partidária, que eu filiei em 94. Falei, eu trabalhei na campanha de 88, trabalhei na campanha de 89, trabalhei na campanha de 90, de 92. Então, todas as campanhas, mas como militante. Não fui candidato, a minha primeira candidatura é de vice-prefeito. Tá. Mas eu fui... militante todo esse período, dirigente partidário praticamente todo esse período. São 30 anos só de PSB e 30 anos de dirigente partidário no PSB. Desde a Secretaria de Juventude até a presidência. Tá, e Vandão, você falou que você não foi nem para o PT e nem para o PDT, que era as possibilidades através do Jacó. Os partidos que o Jacó passou. O Jacó foi filiado ao PT, foi filiado ao PDT e filiado ao PSB. Foi os 3 partidos que ele teve na vida dele. Mas você foi para o PSB antes dele? Não, fomos juntos. Isso que eu ia te falar. O que fez você escolher pelo PSB? Foi pelo Jacó. O grupo do Jacó. Tá. Porque, é o que eu falei, eu começo lá com o grupo do Arlindo, mas o grupo do Arlindo é o mesmo grupo do Jacó. O Arlindo foi vereador, o Jacó prefeito. Então, eu passei por esse período sem filiação aí que ele teve no PT e no PDT, e depois me filiei junto com ele no PSB em 94. Você falou, então, que em 94 você veio para o PSB, já está fazendo aí quase 30, faz 30 anos esse ano. Vai fazer 30 anos esse ano. Aí já tinha nascido a Vanessa. Não? A Vanessa está com... Não, já tinha nascido a Vanessa. A Vanessa tem 32, vai fazer 32, fez 32. Fez 32, é isso mesmo. Não, faz 32 esse ano. Então, a Vanessa é de 92. A Vanessa nasceu em 92, tem 31 anos, vai fazer dia 19 de agosto, 32 anos. Que é sua única filha? Minha única filha. E não quer política de jeito nenhum, Vandão? Não, eu acho que assim, a Vanessa, a Regina, elas têm uma veia política muito... aguçada. Mas ela nunca buscou cargo público, nunca buscou disputar nada, nenhuma das duas. Mas elas têm, as duas são bem... Eu acho, inclusive, que a Vanessa tem espírito público. Né? Ela é enfermeira. Ela optou a carreira profissional dela em enfermagem. Tá. Então, eu lembro que na época eu tentei falar para a Vanessa, você precisa ser médica. Pai, eu não quero ser médica, eu quero cuidar das pessoas, quero ser enfermeira. Foi enfermeira, ficou 10 anos na Beneficência Portuguesa como enfermeira e passou o período de Covid, né? Foi um período muito, muito difícil. Aproveito aqui para... É sempre bom a gente lembrar e registrar os agradecimentos aos profissionais de saúde que ajudou a cidade, né, a superar um momento mais difícil da nossa história. E foi muito traumático para a Vanessa o período de pandemia.
Aí, pós-pandemia, ela saiu, pediu a demissão da beneficência. Hoje, ela e o Edson, meu genro, tem um comércio de troca de óleo. Mas esse final de semana mesmo, a gente estava falando, ela já está querendo voltar para a enfermagem, que é a vocação dela. Então, quem tem vocação para enfermagem, para cuidar de gente, tem espírito público. Eu não sei se em algum momento vai aflorar nela essa vontade de exercer alguma coisa, de disputar alguma coisa, mas são filiadas do PSB também, tanto ela quanto a Regina. Discute política, gosta de discutir política, tem, né, uma opinião firme em algumas questões, mas agora está na iniciativa privada, aí, cuidando da vida dela e o marido. Vandão, e você falou aí sobre a Covid, que foi um período bem complexo para o mundo inteiro e também aqui na cidade de Campinas. Teve algum momento aí na sua carreira que você, já politicamente falando, você teve algum teste de resiliência que tenha te marcado, além do Covid? E alguma coisa que você faz? Eu imagino que você deve ter com um caminhão. Diversos. Realmente foi uma prova que eu acho que qualquer gestor, não tem como alguém dizer, eu já tinha passado por algo semelhante. Não tem precedente. Tanto no período do Jonas, que a gente teve 2 ciclos, né? O Jonas pega a primeira onda do Covid lá no ano de 2020, né? E aí acaba o mandato dele, eu era secretário de Relações Institucionais e participava diuturnamente com o Jonas das tomadas de decisões ali, que naquele momento era sempre decisões muito difíceis, né? Porque, além da complexidade do momento, quem está nos ouvindo, quem te acompanha vai lembrar, você vai lembrar, é que naquele momento até as coisas certas eram questionadas. Então imagina o drama do gestor na tomada de decisão, se até o que é certo você fazer é questionado. Estou falando, por exemplo, da questão da vacina. Né? Todo mundo sabe que a humanidade chegou até onde chegou por algumas questões, e dentre elas a vacina, a prevenção de doença. E naquele momento, quando se falava em vacina, as pessoas questionavam. Quando falava que tinha que usar máscara, porque a contaminação estava num nível, as pessoas questionavam. Quando falava, não pode ter, tem que fechar o comércio, tem que fechar as atividades, tem que afastar as pessoas. Não é momento de... Era questionado. Então, momentos muito difíceis, pessoas adoecendo, hospitais lotados, falta de leito, falta de respirador, pessoas morrendo, e você tentando falar, precisa fazer isso, e as pessoas questionavam. Então, além da dificuldade de lidar com algo que ninguém tinha com o domínio completo naquele momento, ainda tinha que lidar com esse tipo de questionamento até das coisas certas. Teve o primeiro ciclo do Jonas, né, na primeira onda. O Jonas encerra o mandato dele, a gente ganha a eleição, o Dário assume, né, e vem a segunda onda. Quando a gente achou que já estava tudo superado, vem a segunda onda, que é um impacto igual ou até maior do que a primeira. Então, mesma coisa, com o diferencial do Dário ser médico, mas mesmo o Dário médico, os questionamentos também, eles estavam, porque o Jonas teve a primeira onda, a gente não tinha vacina. Eu peguei Covid 2 vezes. Peguei uma antes da vacina e uma depois da vacina. Eu digo, quem passou por isso deve lembrar, que é uma coisa você pegar a doença na primeira onda ali, que era uma insegurança tremenda. Pegou eu, minha mulher e minha sogra. Minha sogra, 83 anos. Você ficava qual vai ser o dia que ela vai piorar, qual vai ser o dia que a gente vai piorar, qual vai ser o dia que você vai ter que ser internado. Então, era um momento de muita dificuldade. Tanto o Jonas, no primeiro ciclo, foi muito assertivo nas decisões, quanto o Dário, no segundo ciclo, foi muito assertivo nas decisões. Mas era o que eu te falei, eram decisões que a gente sabia que o certo era aquilo, porque a gente ouvia a parte técnica, as decisões elas não tinham cunho político, em nenhum momento tinha cunho político, era sempre o cunho técnico, porque é o que eu falei, você desagradava, quando o comércio vai ter que fechar.
Era um drama, porque se eu recebi todos os segmentos da cidade. A secretaria tem essa característica, mas ela recebia para explicar. E não é ignorar o drama das pessoas também que falam, eu vou quebrar, meu comércio não resiste a tanto tempo fechado, entendeu? Então, um peso tremendo, mas eu acho que um dos momentos que mais marcou, que eu lembro que foi difícil, foi com uma decisão que a gente se preparou para tomar, mas não chegou a fazer. Além, lógico, de abrir o hospital de campanha, da intervenção que o Dário fez no Metropolitano para ter um hospital a mais para atender, tudo decisões difíceis. Eu me lembro quando chegou uma decisão que tinha que ser tomada, que a gente ia ter que contratar containers frigoríficos, porque a gente não tinha capacidade, a cidade não estava tendo capacidade de fazer o sepultamento das pessoas que estavam morrendo por Covid naquele momento. A gente chegou a ter mais de 60 óbitos no mesmo dia. Então, chegou no limite. Graças a Deus, não precisou implementar, mas eu me lembro que a gente chegou muito perto de ter que tomar essa decisão. Entendeu? Então, foram N decisões difíceis que foram tomadas naquele momento. Eu assim, acho que dificilmente, espero que a gente nunca mais passe por uma situação tão difícil, tão dramática como foi a Covid. Se Deus quiser. Vandão, e assim, uma coisa que eu queria saber sua, assim, eu sei que você está há muitos anos aí dentro da vida pública e queria saber como que o Vandão concilia essa rotina maluca de você estar nessa vida frenética dentro do público, que você é muito requisitado, a gente sabe disso, e os seus hobbies, seus interesses familiares, o que você gosta de fazer nessas horas vagas que você tem para descansar aí, Vandão? O que você faz para manter essa calma toda que você tem aí? Eu falo pro pessoal que calma ninguém tem, paciência ninguém tem. É um exercício diário. Paciência você tem que exercitar. É igual... Vou anotar. É igual o músculo das costas. Você nunca exercita. Na hora que você vai erguer um peso, dá um mau jeito, né? A paciência tem que exercitar ela permanentemente. Ninguém tem. Você fala, você é paciente. Não, eu não sou paciente. Eu exercito minha paciência, né? Porque eu atendo ali o dia inteiro e sobra problema para o dia seguinte. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é imaginar o seguinte, aqui são os problemas da prefeitura. Eu venho de manhã, resolvo o máximo que eu posso, mas deixo eles aqui e vou embora para casa. E volto amanhã, os problemas vão estar aqui novamente. Então, porque se você começa a capitalizar tudo como problema teu, é muito difícil. Porque é muito diverso, né, os temas que eu trato. São 26 vereadores na base, são 30 e poucos secretários que permanentemente se socorrem. A secretaria, eu criei algumas rotinas ali e fiquei refém delas. Então, as pessoas batem na minha porta com muita frequência. Mas eu tento exercitar isso, né? Dizer, ó, tá aqui, hoje foi 20 reunião, vou embora para casa, amanhã vai ter mais 20, entendeu? Então, só tem uma coisa que acaba motivando a gente, é a gente saber que a cada assunto que você trata, você também está resolvendo um problema de pessoas. Isso é o que faz a gente levantar de manhã, olhar a agenda repleta e falar assim, não, tem um monte de confusão aqui, mas se isso aqui for resolvido, vai ajudar uma quantidade grande de pessoas também. Então, esse é o jeito que eu tento trabalhar a minha cabeça para poder cuidar das coisas que eu cuido. E na minha vida privada, eu sou um homem de hábito muito simples, mas muito simples, muito. Eu não sou afeito a grandes eventos, a baladas, a restaurantes caros. Não, eu tenho hábitos que eu gosto de jogar bola. Então, aos sábados, eu tento reservar o horário de jogar bola sábado à tarde. Eu estou fazendo uma academia para poder aguentar essa batida, né? 2 vezes por semana. Eu também estou, Vandão, que terrível. Eu tento garantir aquele horário ali para poder fazer uma atividade física, porque vai me ajudar na minha rotina. Né? E no final de semana, quando posso não, eu tento, tirando a época de campanha, que é um pouco mais difícil, mas destinar um tempo também para a família. Então, normalmente, meus finais de semana é o futebol à tarde e família no domingo, né? E um dia por semana vou tomar uma cerveja com os amigos, coisa simples.
quem vive a rotina da cidade pode testemunhar que dificilmente vai me achar em algum restaurante, é muito difícil, é muito raro. Eu sou muito simples, na minha vida privada eu sou muito simples. Sou no Campos Elíseos, né? Então... Daí o Vandão contando o segredo dele aqui, hein, gente? Ó, Vandão, quando o pessoal soube que você viria aqui, eu tive algumas perguntas que me mandaram aqui e aí eu selecionei uma que eu achei interessante e eu queria que você falasse para nós sobre isso, se é possível, se é real, se acontece ou não isso de verdade mesmo. A gente vai esse ano agora, e a gente falando mais de política, a gente vai esse ano para as eleições municipais aí de 2024. Eu acredito que você também vem aí na chapa de reeleição com o Dário Saad, repetiu o que foi feito aí em 2020. E a pergunta que me questionam é o seguinte, porque inúmeras vezes foram cogitadas alguns outros cargos políticos onde te requerem, e você sempre esteve nessa situação da secretaria, ali como secretário na prefeitura. 2026, Vandão, nós temos uma outra eleição, porque de 2 em 2 anos nós temos eleição, e 2026 nós temos as eleições para presidente, para deputados federais e estaduais. 2026, Campinas vai perder o seu maior articulador político, Vandão? Calma aí que você não vai me responder isso agora não, Vandão. Você vai me responder na segunda parte deste programa que a gente vai fazer com o Vandão. Você responde tudo isso, mas segura aí. Aguarda para a segunda parte que o Vandão vai contar para a gente o que vai ser a vida dele em 2026. Enquanto isso, pessoal, segue a gente aqui embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal e acompanha o Política de Quinta lá no Instagram, tá bom? Quinta que vem nós estamos de volta, não perca. Um abraço!